Vamos mergulhar na anatomia de um dia em que a primeira reação do mercado foi fortíssima, explosiva e, no fim das contas, completamente equivocada. Esse é um verdadeiro estudo de caso sobre o famoso relatório Payroll. E não é exagero, não. A gente está falando do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll. É um dado tão importante, mas tão importante que ele tem o poder de ditar a direção dos mercados globais pelo resto do dia. Basicamente, é como se fosse um check-up mensal super importante da saúde da maior economia do mundo. Tudo o que acontece lá reverbera por aqui. Bom, para entender o que aconteceu, a gente precisa ver o cenário antes da notícia. Naquele dia específico, o mercado já estava num clima de extremo otimismo. Sabe, já estava todo posicionado esperando por boas notícias, com uma tendência de alta já bem forte. Os analistas tinham um roteiro bem claro na cabeça. Se viessem dados fracos, com poucos empregos, o otimismo ia continuar. Agora, se viessem dados fortes, com muitos empregos, aí a história seria outra, forçando um grande reajuste nas expectativas. E a expectativa do mercado, o consenso, era bem modesta. Todo mundo esperava a criação de uns 66 mil empregos. Só que aí veio a realidade, e foi uma verdadeira bomba. O número veio mais de 130 mil, praticamente o dobro do que qualquer um imaginava. E esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do choque. A diferença entre o que se esperava e o que de fato aconteceu foi tão, mas tão grande que pegou todo mundo de surpresa. O mercado não estava nem um pouco preparado para isso. O analista que estava acompanhando tudo isso ao vivo descreveu essa primeira reação com uma palavra perfeita. Espasmo. Foi um verdadeiro espasmo de mercado, uma reação violenta, quase um reflexo. E o que aconteceu logo em seguida? Bom, foi exatamente o que o roteiro previa para o cenário de dados fortes. O dólar disparou, as ações, principalmente as de tecnologia, que são mais sensíveis aos juros, despencaram. Com uma reação inicial tão clara e tão forte, parecia que o jogo estava jogado, né? A direção do dia estava definida. Mas não foi bem assim. E é aqui que a história fica realmente fascinante. Olha só essa linha do tempo. Às 9h30 da manhã, o dado sai e o espasmo começa. 10 minutinhos depois, às 9h40, o movimento já perde força, já mostra indecisão. E o ponto da virada mesmo vem às 10h40, quando uma reversão completa e poderosa tem início. O analista que acompanhava tudo percebeu um sinal crucial. O indicador que mede a força do movimento, o ímpeto do mercado, começou a desembicar, sabe? A perder força, em vez de continuar subindo com tudo. Essa foi a primeira grande pista de que aquele movimento inicial talvez não fosse tão forte assim. E isso nos leva a uma máxima do mercado, uma regra quase de ouro. Notícias que realmente mudam o jogo criam um movimento de mão única, sem hesitação. É como dizem, quando o movimento é estrutural, ele vai e não volta mais. Então, por que o mercado virou? Porque os operadores mais experientes foram além da manchete, do número principal. Eles começaram a cavar os detalhes do relatório e descobriram que os dados dos meses anteriores tinham sido revisados para baixo. Isso enfraquecia toda a história de um mercado de trabalho superaquecido. Isso aqui mostra perfeitamente a diferença. De um lado, você tem o espasmo, que é uma reação puramente emocional, baseada na manchete. Do outro, tem a análise macro, que é mais lógica, mais profunda, e que, no fim do dia, foi a que prevaleceu e definiu a tendência real. Isso aqui é basicamente o passo a passo, o manual de como um operador macro profissional pensa. Primeiro, ele entende o contexto. Depois, observa o caos inicial, o espasmo. Aí ele analisa se aquele movimento tem força, tem convicção. E só então ele aposta na tendência real, que surge depois que a poeira baixa. E o resultado final dessa reversão foi impressionante. A partir daquele ponto de virada às 10h40, o índice de ações não só recuperou toda a queda, como subiu mais 670 pontos. Uma virada de mesa espetacular. Essa frase resume o dia perfeitamente. A primeira reação, o espasmo, foi totalmente pessimista. Mas depois que o mercado teve tempo para digerir a informação, o sentimento mudou completamente para o otimismo, provando que a primeira impressão estava errada. E esse estudo de caso todo deixa a gente com uma reflexão poderosa, né? Tanto no mercado financeiro quanto na vida. Será que a primeira reação, aquela mais instintiva, conta mesmo a história completa? Ou a verdadeira compreensão só vem depois, com um pouco mais de calma e análise?